Boa noite, sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com amor para nos fortalecer para as lutas, os desafios do dia a dia, né? Antes de nós iniciarmos, eu só queria dar um aviso. Nós estamos, acho que a gente já comentou que nós precisamos fazer uma reforma aqui na casa, principalmente na parte do fundo, onde a gente faz a evangelização infantil. Então a gente está buscando aí meios de arrecadar alguma coisa para auxiliar nessa construção. E nós estamos fazendo uma campanha vendendo massas, rondelli. Então ali na frente nós temos, depois se alguém tiver interesse, tá? No final é só ali com o Reinaldo, a gente tem os tickets. A entrega vai ser no dia 11 de maio, que é véspera do Dia das Mães. Então quem desejar fazer massa para o Dia das Mães, é só adquirir aí com a gente, tá bom? Na noite de hoje, nós teremos o nosso amigo Lubas, que vai dar continuidade ao capítulo 5º do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, no item 25, a melancolia. Então o Lubas vai trazer aí para nós a reflexão sobre este tema do Evangelho. Vamos então serenar aí os nossos pensamentos, nos unindo em sentimentos, em direção ao mais alto, em direção a Jesus, nosso Mestre, com seu amor infinito que a todos nós envolve, pedindo o seu amparo, a sua presença amorosa aqui conosco, para que possamos compreender a mensagem que nos será trazida hoje através do Evangelho, para que, compreendendo, nós possamos pôr em prática em nossas vidas, melhorando as nossas caminhadas, sempre em direção ao bem. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta noite, pela oportunidade que nos é concedida de aprender e de seguir neste caminho, sempre em busca da felicidade que nos espera. Esteja conosco, Jesus, nos abençoando, nos amparando, e que possamos sentir a sua presença e o seu amor em nossos corações. Que assim seja. Lubas, a palavra é sua. Boa noite a todos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos, né, Boris, esposa. Bom, então coube a mim aqui fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como já disse a Cecília, no capítulo 5. Dentro do capítulo 5, o item 25, a melancolia. E aí, quando eu fui fazer o estudo, preparar o estudo para a noite de hoje, eu verifiquei que eu não tinha me dado conta, mas são 2 parágrafos apenas. Então, uma mensagem extremamente curta, pequenininha, uma das menores que a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas imaginem o conteúdo que tem essa mensagem. Ela é pequena no tamanho, 2 parágrafos apenas, mas a mensagem, ela traz um conteúdo muito vasto, muito extenso. E eu confesso que eu tive dificuldade em conseguir puxar, tirar todos esses ensinamentos para trazer aqui e abordar da forma correta. Mas eu confesso para todo mundo que eu me esforcei o máximo possível. Né? E como a mensagem ela é muito curta, então o que eu fiz? Para que ilustrasse melhor os tópicos da mensagem, eu coloquei filmetes, pequenos filmetes, 1 minuto, 2 minutinhos, para não ficar tão enfadonho, falando, e ilustrar bem, né? Porque aquilo que a gente olha, que a gente vê, a gente guarda com mais
propriedade, com mais tranquilidade. Para a gente começar o nosso estudo, então, entrando nele, vamos lembrar aqui o conceito de melancolia, porque há 160 anos atrás, esse conceito de melancolia ele era mais abrangente, porque o termo depressão não existia naquela época, ele só foi aparecer uns 40, 45 anos depois. Então se usava melancolia para tudo. A gente procurando no dicionário, a gente vai encontrar essa definição aqui. Tristeza profunda e duradoura, desgosto, abatimento, hipocondria. Né? E o espírito François de Geneve, que é o autor dessa mensagem, ele começa a mensagem dele com uma pergunta. Ele começa perguntando: sabeis por quê? Às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Quem de nós, já num determinado momento da nossa existência, não sentiu uma tristeza que não sabia a origem? E aí, François de Geneve, ele vem nos explicando. A gente poderia até falar quem foi François de Geneve, mas o próprio Kardec já dizia que a autoria não importa, importa o conteúdo. Então, como o conteúdo é rico, nós não vamos despender tempo falando sobre François de Geneve. E ele nos responde: é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, ou seja, preso ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para dele sair. Reconhecendo inúteis esses esforços, caem no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Mais claro do que isso, não dá. Então já acabamos a explicação, acabado já o nosso estudo de hoje, né? Porque François de Geneve é claro no que ele fala. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos trazidos por ele. Então, o espírito, quando ele mergulha na carne, né, a gente sabe que nós caímos num momento de esquecimento da nossa existência, até com uma bênção divina. Então, é colocado um véu sobre as nossas lembranças anteriores. E a gente esquece muita coisa. E é isso que a gente vai abordar daqui para frente. E aí, como o estudo da doutrina espírita é um estudo sistêmico, a gente não pode estudar estanquemente, pegar só o Evangelho, só o Livro dos Espíritos, só o Livro dos Médiuns, só o Céu e Inferno. Não, ele é para ser estudado de uma forma global. A gente tem que buscar os ensinamentos nas diversas fontes dentro da doutrina espírita. E aí eu fui me socorrer lá da questão 943 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec pergunta para os espíritos: de onde vem o desgosto pela vida e se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? É mais ou menos a mesma coisa que o François de Geneve começa perguntando no início da sua mensagem. Né? E os espíritos respondem a Kardec: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. E a gente vai verificar que essa resposta direta e simples dada pelos espíritos, ela está explicada na mensagem do nosso querido François de Geneve. Então vamos pegar os tópicos principais da resposta: a saciedade, a ociosidade e a falta de fé. Vamos agora debulhar cada um desses tópicos para a gente entender o que isso atinge a nossa vida, como que isso nos afeta. Então a saciedade. Então a saciedade nada mais é que o processo inverso da fome. Só que a saciedade que os espíritos estão falando é aquela saciedade material. Então muitas vezes nós passamos a vida inteira buscando coisas materiais. Nós abrimos mão do nosso tempo, da nossa saúde e muitas vezes da nossa própria família para adquirir coisas, para obter coisas. Porque ter alguma coisa é um sinônimo de sucesso na vida das pessoas. E aqueles que não têm as coisas materiais acabam se sentindo, parece que, fracassado num determinado momento e sentindo até uma certa penúria. Só que a gente esquece que esses ganhos materiais, eles
não nos acompanham. Depois que chegou o nosso momento de retornar para a vida espiritual, a gente não consegue levar esses ganhos materiais. A gente só consegue levar aquilo que nós temos desenvolvido de conhecimento, de moral, as boas obras que nós fizemos, mas a gente não consegue levar as riquezas, o nosso carro vai ficar, a casa vai ficar, né, tudo aquilo que eu tenho de matéria vai ficar. E aí eu encontrei essa mensagem aqui do Steve Jobs, né, o criador lá da Apple, Steve Jobs, um milionário, e é muito interessante que ela ilustra bem essa questão de o que a gente pode levar e o que a gente não pode levar daqui. Steve Jobs morreu aos 56 anos de idade, deixando uma fortuna de 7 bilhões de dólares. Mais do que isso, ele deixou uma mensagem importantíssima para todos nós, que é algumas das suas últimas palavras. Aspas. Nesse momento, ele estava na cama, doente, lembrando toda a vida, percebo que todo o meu conhecimento e riqueza que tenho não faz sentido diante da morte iminente. Eu tenho dinheiro para completar o melhor, a tarefa que for, mas não é possível completar nunca, né? O dinheiro pode ter todos os tipos de coisas materiais, mas há uma coisa que não pode ser mudada na vida. À medida que cresci, percebi que um relógio de 300 dólares, de 3 mil, nós estávamos na hora. Um carro de 150 mil dólares, um dono de 5 milhões, podemos chegar ao mesmo destino. Em uma casa de 300 metros quadrados, ou em uma de 3 mil, a verdadeira felicidade não vem das coisas materiais. Não eduque seus filhos para que eles sejam ricos, eduque-os para serem felizes. Então, quando crescer, saberão o valor das coisas. Então, veja como Steve Jobs, durante essa encarnação, ele já conseguiu captar essa questão do material, que não é o mais importante. Mas por que ele conseguiu entender isso aí? Porque ele passou por um momento lá muito crítico. Foi quando ele teve um câncer de pâncreas e acabou desencarnando por conta desse câncer. Mas o legado que ele deixou em termos de ensinamentos quanto a isso, ele é bastante interessante para a gente. E aí o que o François de Geneve nos diz? Ele diz: crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens, as aspirações por uma vida melhor. Todos nós temos essa aspiração por uma vida melhor. Só que normalmente a gente acredita que uma vida melhor ela está ligada ao material, à matéria, aquilo que nós adquirimos, aquilo que nós ganhamos, aquilo que nós conseguimos. Mas não a busqueis nesse mundo. Olha o ensinamento aqui. Não é aqui que a gente vai encontrar o que é melhor para a nossa vida. Então não a busqueis nesse mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Então, o François de Geneve está nos dizendo o seguinte: essa passagem que você tem por aqui é só uma preparação para quando você voltar para o mundo espiritual. Então não é aqui que a gente vai buscar o que é de melhor, o que vai me fazer progredir como espírito. Então, quando o anjo da libertação, ou seja, quando o momento da desencarnação vier nos arrebatar, vier nos buscar e nos levar de volta para a pátria verdadeira, para o mundo verdadeiro, a gente não vai levar a matéria, mas vai levar todo o conhecimento, todo o bem que eu fiz, toda a caridade que eu pratiquei, e é isso que François de Geneve está nos explicando. Aí voltemos ao livro dos Espíritos. A ociosidade. Ociosidade. Esse aqui. Vamos lá. A ociosidade é a condição de inatividade em relação ao algo. Não fazer nada, ficar inativo em relação a qualquer coisa é ociosidade. Eu iria mais longe, dizer que a ociosidade é contrário do trabalho. A situação contrária ao trabalho é ociosidade. Se eu não estou trabalhando, não estou produzindo, não estou melhorando, não estou adquirindo conhecimento, se eu não estou produzindo alguma coisa que seja importante para mim ou para alguém, eu não estou trabalhando. Então eu estou dentro de uma ociosidade, porque a ociosidade ela nada produz de bom, né? Ela é
condição de inatividade. E quantos de nós, né, gostamos aí de ficar ali no momento ocioso, né? E aí, lá na questão 675, né, fazendo aquela comparação, o Kardec pergunta aos espíritos, então, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais, né, aquilo que a gente faz materialmente, e os espíritos respondem o seguinte: não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Então, tanto o espírito encarnado quanto o espírito desencarnado trabalham, certo? E a gente trabalha quando está no corpo. E aí o que ele define como trabalho? Olha que bonita a definição que os espíritos dão. Toda ocupação útil é trabalho. Então tudo aquilo que eu faço de útil é contrário à ociosidade. Tudo que eu faço de útil é trabalho. Útil para quem? Útil para mim, para o meu desenvolvimento como espírito, e útil para o próximo, para as pessoas que precisam do meu trabalho. Certo? Vamos lá. Então nós vamos encontrar como exemplos de ociosidade, né? Jogos dos mais diversos tipos, que a gente chama às vezes de diversão, acaba sendo uma ociosidade, os excessos de toda parte, os vícios em geral são ociosidade, porque são coisas que não produzem, não acrescentam para o espírito, não trazem benefício para os outros, muito menos para mim mesmo. Então todos os meus vícios são formas de ociosidade. E eu queria falar agora de um bichinho que a maioria dos senhores aí carrega, né? Cecília tem um ali do lado, eu estou aqui com o meu no bolso, né? Então cada um de nós aqui, hoje em dia não tem a criança, já nasce e já pega já vem com um telefonezinho, celular na mão, que é um grande obsessor. Eu ia falar que é um pequeno obsessor, mas não é. Ele é um grande, é um extremo, é um obsessor, um dos maiores, mais poderosos que eu já vi na minha vida. E esse bichinho que anda no nosso bolso ou nas nossas bolsas, ele costuma inocular na gente um vírus, né? Um vírus chamado rede social. E esse vírus tem várias variantes assim, dos mais diversos tipos, né? E a gente, quando é picado por esse bichinho e recebe esses vírus, essas variantes de vírus, a gente acaba ficando escravizado por eles. Quantos de nós não passamos algumas horas de nossas vidas, preciosas horas, presos nesse bichinho, olhando rede social, o que acontece com fulano, com ciclano, e né, é um mundo maravilhoso, né? Um mundo onde todo mundo só aparece feliz. Dificilmente se coloca numa rede social alguma coisa triste, normalmente a gente só vê coisas boas, ou então algum xingamento de algum irmão, certo? Tá rindo, né, Cecília? E aí eu vou passar um videozinho que ilustra bem isso que nós estamos conversando. De quase todos. Mateus 24:2. Estamos conectados, sempre conectados com a insensibilidade de sentir a dor do próximo. Estamos perto de quem está longe, estamos muito distantes de quem está ao nosso lado. A vaidade nos cega de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Estamos caminhando rumo ao fim do amor ao próximo. Passamos a maior parte do tempo curtindo coisas que na verdade a gente não curte. A tecnologia nos leva para uma verdadeira matriz, um mundo que não existe, nos fazendo ignorar a realidade do nosso lado. Mostramos ser o que realmente não somos. Os gestos de carinho são chutados a todo tempo. Enquanto alguns estão em cadeias físicas, muitos estão em cadeias virtuais, na palma da sua mão. Tudo precisa ser capturado. Amamos o que é para usar, nós usamos o que Deus fez para amar. As bandas de amigos não existem mais. As pessoas necessitam estar conectadas o tempo inteiro. Quando se reúnem, é apenas para compartilhar a vergonha e a dor do seu próximo. Julgamos sem saber o que realmente se passa dentro de uma pessoa. Como dizia um, assim caminha a humanidade. Hoje em dia, até nos piores momentos, as pessoas precisam compartilhar um momento que é apenas para ser vivido.
A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Enquanto isso acontece, existem milhões só esperando para poder compartilhar. Quem tem sido você? O Walking Dead já pensou? O mais interessante de tudo isso é que quando a gente retorna para o mundo espiritual e a gente toma consciência do tempo perdido, eu mesmo já tomei consciência de tempo perdido ainda encarnado, quando eu passava mais jovem, passava muito tempo lá no videogame, e eu descobri que eu estava perdendo tempo, que o videogame estava se tornando o meu gerente pessoal, virei escravo do videogame. E aí, naquela época, eu consegui acordar para isso e me afastar. Mas muitos de nós ainda não acordam para isso. Continuam, né, vamos dizer, viciados nessas redes sociais, né, nesse aparelhinho, nesse obsessor que fica do nosso lado, que a gente carrega o tempo todo, né? Já acorda com o obsessor olhando o que tem de novidade, se alguém mandou alguma mensagem. Aí vai dormir, lembra de carregar o obsessor. Quando o obsessor começa a ficar fraquinho, a gente já fica desesperado, porque precisa achar uma tomada para botar o obsessor para ficar carregado. Então, esse aí é um dos grandes vícios da nossa atualidade, que não existia 160 anos atrás, mas que hoje toma grande parte do nosso tempo. E o interessante é que esse obsessor, ele é um irmão nosso. Os obsessores são irmãos nossos, só que são espíritos equivocados. E esse obsessor, ele pode ser útil. A gente pode usar esse obsessor para o bem. A gente pode usar para transmitir mensagens edificantes, mensagens boas, né? Um momento espírita, todo dia a gente recebe. Ele serve para a gente gravar as palestras, os estudos e colocar nas mídias sociais para que as pessoas tenham acesso, vejam isso. Então esse obsessor, ele também é nosso irmão. Ele também tem um lado bom, que se a gente souber explorar e transformar esse obsessor num amigo espiritual, a gente vai estar no caminho certo. Né? Então a consciência do tempo perdido acaba sendo um fator que traz melancolia para a gente na nossa vida atual e para o espírito no mundo espiritual. Né? E aí, François de Geneve, ele fala o seguinte: lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então, o contrário de ociosidade é trabalho. E nós temos nessa missão, né, um trabalho, quer seja com a família, quer seja na nossa profissão, quer seja no nosso círculo de amizades, quer seja com a nossa vizinhança, quer seja qualquer trabalho útil que a gente venha fazer. Então, nós temos sim um trabalho útil que, se for nos aplicar naquele trabalho, esses obsessores vão nos deixando de lado. Esses vícios, a gente vai se afastando deles. E a gente normalmente acha que o trabalho, que uma missão, né, é algo grandioso. Às vezes o mais grandioso é o cuidado com a família, é o cuidado do filho, é o suporte que a gente dá para aquele filho, para ele alavancá-lo na vida espiritual, no crescimento moral dele. E a gente está esperando uma missão gigante, né, como Divaldo, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá. Mas não. Às vezes a nossa missão ela é pequenininha porque ela é proporcional à nossa capacidade evolutiva. Então, se eu não tenho a capacidade para fazer um trabalho como um Chico Xavier, talvez eu tenha capacidade para cuidar do meu filho, cuidar da minha família, cuidar dos meus pais, certo? E aí, mais um dos ensinamentos do François de Geneve, que está diretamente correlacionado à resposta lá do Livro dos Espíritos. E continuando lá com o Livro dos Espíritos, nós vamos
lembrar da falta de fé. Então, saciedade, ociosidade e falta de fé, que é o que traz essa sensação de melancolia para o espírito, esse desgosto pela vida. E aí a falta de fé. Eu fui me socorrer lá do Evangelho também, no capítulo 19, no item 3, onde Kardec nos diz o seguinte: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de alguma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então a fé nos dá segurança, é a certeza de que aquilo vai acontecer, é a certeza de que tem alguma coisa melhor lá na frente, alguma coisa me aguardando, alguma coisa que eu preciso fazer nessa vida, ou alguma coisa que eu preciso produzir para a vida de alguém, né? Então, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. Então, nós vemos lá Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, né? Eu já citei aqui o Divaldo Franco, tantas pessoas, Haroldo Dutra, que pela fé já fizeram grandes coisas. Mas, de repente, as nossas grandes coisas vão ser ligadas à nossa profissão. Se eu for médico, eu sou um bom médico. Se eu for um advogado, eu vou ser um bom advogado. Se eu for um militar, eu vou ser um bom militar. Então, essas pequenas coisas que parecem para mim pequenas, na verdade, acabam sendo grandes para a minha envergadura espiritual. E aí eu queria trazer um exemplo aqui de fé desse camarada. Não ler a Bíblia. Eu sonho. Eu tenho sonhos para ler a Bíblia. Eu não consigo. Eu gostaria que vai embora. Eu vai embora. Eu tenho velho quem sabe ler e não sabe ler a Bíblia. E eu não sei ler, quem vai ler a Bíblia. Como eu não sei ler, eu tenho que orar para ele me ajudar. Eu não sei ler. Eu não compreendo que vai dar certo. Muito tem a Bíblia na mão e morrer. A Bíblia. A salvação aqui. Você quer que sabe o que eu estou achando? É aqui. Então, aqui a gente pode encontrar, né, a fé que tem uma pessoa que não sabe ler a Bíblia, que nunca leu, que tem vontade de ler, mas ele tem fé. Ele acredita que a salvação, né, o nosso guia, o nosso manual de instrução para a encarnação, está aqui. Esse aqui é um manual de instrução que a gente recebeu, né, há muitos anos atrás, para que a gente consiga ter uma vida proveitosa nas encarnações, nas diversas encarnações que a gente traz, que a gente vem realizando na Terra. E aí, o François de Genebra, ele vem nos dizer o seguinte: se no curso desse degredo, provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. E aí ele termina e conclui, né, François de Genebra, e aqui nesse momento ele está falando que os sofrimentos duram pouco e vão nos conduzir a amigos por quem choramos, por quem nós sentimos falta, sentimos saudades, né, às vezes até um parente que já desencarnou. E isso aqui não representa nada mais do que a fé, né, a fé no futuro, que às vezes nos falta para que a gente consiga ter esse entendimento melhor. E aqui eu vou trazer uma mensagem de Joana de Ângeles, né, que ela trouxe para o Divaldo, mas que ilustra bem essa questão, né, da nossa razão de estar aqui na Terra e o que a gente tem que procurar. Já fizeste uma parte. Não te preocupes mais, siga que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas,
mesmo esse mundo, nunca existiram como tu os viu. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de ouvir o Espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. Tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Bom, mensagem mais clara do que essa trazida por Joana de Ângeles, né? Que nosso maior desafio somos nós mesmos. A gente vencer a si próprio é o desafio maior que a gente traz em todas as encarnações que nós vivemos aqui nesse planeta, nesse mundo de provas e expiações. Já que nós estamos falando no mundo de provas e expiações, né? Lá nós vamos lembrar o Sermão do Cenáculo, onde Cristo fala para os apóstolos: no mundo tereis aflições. E aí nós vamos de novo voltar para o Livro dos Espíritos para entender, né? Se no mundo a gente só teremos aflições, aí Kardec pergunta lá na questão 920, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? O que os senhores acham, as senhoras acham? Tem ideia? Sim, não? Quem acha que sim, levanta o braço. Quem acha que não? E quem não acha nada, fica com... Mas tudo bem. Vamos lá. Eu sei que um achou que sim, outros meia dúzia achou que não, e o restante não acha nada. Mas vamos lá. Então os espíritos respondem lá ao Kardec, né? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então a gente passa na nossa vida terrestre aqui provas e expiações. Então ele fala que não. Mas aí acertou nosso amigo Borges ali, que dele, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Então o homem pode ser feliz na Terra da forma que seja possível, na condição que esse planeta nos dá. Então nós podemos sim ser felizes. Não feliz completamente, a verdadeira felicidade é do espírito puro. Mas a gente pode ser feliz à medida que a gente entende os ensinamentos do Cristo e que a gente pratica. E aí, vou apresentar para todos aqui um rapaz que descobriu isso. E olha que exemplo. Não interessa a questão, certo? Então não tem como eu dizer para você que é fácil. Porque se o próprio mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, só para pensar que dirá eu que sou pai. A vida é aflita, o mundo é assim, mas ele também fala, tem de bom ânimo, mas eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence, é muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus, todo poderoso, tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus foi crucificado. Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça sem esforço. Deus não vai te pensar por ser uma pessoa. A palavra diz que trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos, trabalhar. Bom, então, um exemplo melhor do que esse, de fé, de trabalho, de comprometimento, de entendimento da palavra. Ele é evangélico, certo? É um mineirinho. Eu esqueci o nome dele agora aqui, mas eu assisto bastante vídeos dele. É só exemplo assim para a nossa vida. Então, às vezes, a gente acha que está sendo, estou num momento ruim, difícil e tal. A gente olha um camarada desse assim, trabalhando e transmitindo essa mensagem, que usa aquele monstrinho ali para o bem, a gente fica até envergonhado. Bom,
Vamos lá na questão 922, porque o Kardec ele é bem perspicaz, né? Ele fica puxando os espíritos, os ensinamentos, ele quer aprender realmente. Né? Então ele perguntou lá, primeiro ele afirmou, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Sim, cada um, né, de acordo com a posição que ele está, ele tem um grau de felicidade. Se ele ele está numa posição abastada, isso foi o que ele quis dizer, provavelmente ele é mais feliz do que está numa situação menos abastada, provavelmente. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Então, uma pessoa que está doente, para ela pode ser que, por mais abastada que ela seja, que ela não seja feliz. E aquela pessoa que está com dificuldades materiais, mas que está com a saúde perfeita, né, pode ser que ela seja feliz. Aí Kardec pergunta, haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? O que torna os homens felizes? O que é comum aos homens para torná-los felizes? E os espíritos vão nos responder. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E como é que isso aí se encaixa nos ensinamentos de François de Geneve? Então vamos resumir a resposta dos espíritos. Condição para a felicidade. Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Bom, comparando a questão 943 com a 922, né, onde os efeitos, o que leva o espírito à melancolia, o que leva o espírito a desejar sair da vida, a perder o interesse pela vida, né, nós estudamos lá atrás, saciedade, ociosidade, falta de fé. Quando a gente compara as duas questões, a gente vê que lá atrás, em 943, eles mostram para a gente a condição, o que leva o homem a essa melancolia, o que leva o homem a esse desinteresse pela vida. E na 922, eles nos apresentam a condição da felicidade, o que é preciso para o homem, para ele ser feliz nesse mundo. E aí, para a saciedade, os espíritos estão dizendo que é a posse do necessário. Para a ociosidade, é a consciência tranquila. Quem tem a consciência tranquila não está ocioso. Ele sabe que ele cumpriu o seu dever, que ele já fez a sua obrigação, então ele tem a consciência tranquila. Ninguém faz a obrigação sem trabalho, sem produzir, sem fazer o bem ao próximo. E para a falta de fé, lógico, a fé no futuro. Que futuro é esse? No futuro do espírito, no futuro da nossa perfeição. Todos nós um dia seremos espíritos puros. Alguém tem dúvida disso? A gente não sabe quando. Vai depender do esforço de cada um de nós, mas nós seremos. Então essas aqui são as condições que levam o espírito a se sentir melancólico, a se sentir tristeza, a sentir vontade de abandonar a vida, e essas são as condições que levam à felicidade, já nesse mundo. E aí vamos comparar então com os ensinamentos do Espírito François de Geneve, foi a mensagem que a gente estudou agora. E aí, François de Geneve, para a saciedade, posse do necessário, François de Geneve diz que condições da felicidade, então não buscar nesse mundo. Não é buscar nesse mundo, na Terra, eu vou buscar no mundo espiritual. Né? Para a ociosidade e a consciência tranquila, tem de desempenhar uma missão de que não suspeitais. Então nós temos sim um trabalho, uma missão, e se ocupando dessa missão, desse trabalho, a gente não vai entrar em ociosidade e vai ter a consciência tranquila. Olha só que bonito. Eu vejo como é que o livro, as obras da codificação, elas se entrelaçam, assim, elas respondem todas as nossas dúvidas e nos trazem conhecimento. E para a falta de fé, que nos indica a fé no futuro, o que François de Geneve diz? Sofrimentos duram pouco, vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais. Então esses sofrimentos duram pouco, são passageiros. O que é 60, 70, 80, 90, 100 anos que seja, comparado à nossa existência eterna? Nós somos espíritos que não vão deixar de existir nunca mais, fomos criados para o infinito. Então, um ano, 2 anos, 10 anos, 80 anos, 100 anos, o que é isso na imensidão da nossa existência?
Não é nada, é um segundo que vai passar e a gente, lá na frente, quando for espírito superior, a gente nem vai lembrar mais disso. Não vai nem querer fazer questão de lembrar. Não, você já passou, já corrigi, agora eu estou preocupado em fazer, contribuir, trabalhar na obra da criação, fazer a parte que me toca na obra de Deus. Né? E aí, eu vou passar agora um videozinho final, né, para a gente terminar dentro do horário, que é uma mensagem muito bacana. Essa pessoa, ela aprendeu ainda na Terra, né, e o que é mais bacana que eu achei nessa mensagem é que Deus, ele manda seus espíritos para nos orientar, para nos instruir, como veio François de Geneve, como encarnou Kardec, como tantos outros espíritos de uma categoria elevada, passam por esse mundo, nos trazendo instruções, ou trazendo instruções através de outros espíritos encarnados, né, os médios no caso, para que a gente encontre a felicidade, para que a gente encontre o caminho do bem e para que a gente melhore como espírito. Então, às vezes, naquele momento que a gente está desesperado, melancólico, triste, vamos lembrar da mensagem dessa menina. Disse assim: Deus, não quero mais estar aqui. Eu quero ir embora com você. Mal sabia o que estava falando. A minha casa é de 2 andares, fui preparar a forma para me enforcar com lençol. E fui até lá. Quando eu vou me enforcar, meu celular tocou. Aí eu olhei a ligação, um casal cristão, eles na época eram vegetariadores, aqueles que cortam, né, as roupas, lá de Brusque. Aí eu olhei a ligação, eu falei, não vou atender, vou continuar a fazer aquilo. E aquele celular continuou tocando. Aí eu olhei de novo, eu pensei, pois vou atender essa última ligação e vou continuar a fazer o que ia fazer. Eles são os últimos a ouvir a minha voz. Aí eu peguei o celular, a minha voz, né? A casa estava com luzes desligadas, estava tudo no escuro, já preparado. Aí eu peguei o celular. Oi. Do outro lado, oi, Lulinha, tudo bem? Falei, tudo, né? Vou falar o quê? Vou falar, né? Todo mundo focando agora, não tinha como, né? Falei, tudo. Você ligou para nós? Falei, não. Onde você está? Eu falei, estou em casa. Tem alguém com você? Eu falei, não. Mas não tem um homem aí com você? Eu falei, não, Sheila, o que aconteceu? Eu estou sozinha aqui. Porque eu estava irritada, eu queria desligar o telefone, eu queria me suicidar, estava me incomodando, fazendo um monte de perguntas, vai, eu queria desligar, né? Aí ela pegou e falei, não, Sheila, o que aconteceu? Eu estou sozinha aqui em casa. Ela pegou e falou assim, um homem chamado Ângelo acabou de me ligar de seu número de telefone. Quando ela disse, um homem chamado Ângelo, eu caí de joelho no chão e falei, eu ia me suicidar agora. Eles vieram de Brusque para me socorrer. E eu parei e fiquei em estado de choque. Porque eu pensei quantas vidas estão se suicidando agora. E eu recebi uma ligação. Eu pensei, não é por acaso, não é em vão, é porque há algo que eu tenho que fazer. Aí chegaram, me mostraram a ligação. No meu celular não tinha nenhuma ligação de saída, né? Mas no celular deles tinha meu número de telefone com o que eu tinha ligado. Eu vi 18 segundos falaram com esse tal de hoje. Diz ela que quando viu a minha ligação, ela pegou e falou, oi, Lorinha, tudo bem? Falei, é meu número, você vê a tua mãe e você vai falar, oi, mãe. Aí disse que do outro lado, uma voz suave do homem que transmitia paz fala assim, não, aqui vai a glória hoje. E ela, sem entender, falou assim, desculpa. Ele falou, não foi nada, mas foi ele que tinha ligado para ela, né? Aí ela falou, tchau, tchau, falou para ele, tchau, desligou. Aí ela pegou e retornou a ligação, na hora que eu ia me suicidar. Aí, eu descobri, de verdade, onde nós
tem saída. Existe uma luz que se chama Jesus Cristo. Não importa o poço onde o diabo te colocou. Importa que existe uma luz no meio do túnel. E se chama Jesus. E ele me levava por conta de Deus. E aí... Então, isso aí são momentos que a gente passa por depressão, melancolia, mas quando a gente tem a certeza, o conhecimento da doutrina espírita, né, do conteúdo desses livros maravilhosos, e a gente, mesmo que não estude, mas a gente leia de vez em quando, procure buscar ali um entendimento de uma passagem, de outra, isso aí nos fortalece. Fortalece a nossa condição nesse mundo de provas e expiações e nos dá a capacidade de enfrentar esses momentos que a gente muitas vezes passa por aqui. Então, toda vez que tiverem aqueles momentos tristes, aquele momento melancólico, né, pensando em coisas não muito boas, abram o Evangelho, capítulo 5, qualquer pedaço do capítulo 5, é extremamente confortador. Vai trazer uma paz, um alento aos corações de todos. Então, era esse o estudo que eu tinha para apresentar. Espero que tenha sido proveitoso para todos. E eu desejo aí uma ótima semana para todos. Que Deus nos abençoe.